Muito boa noite para você, muito boa noite a todos que seguem acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, para mim é uma honra também compartilhar esse espaço de trabalho com você. A gente segue falando sobre esse caso, então a casa, respondendo a sua pergunta, onde morava o criminoso, fica dentro desse beco, localizado aqui no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, beco Ana Nogueira. Aqui no local, a polícia militar recebeu informações de que era dentro desse beco, então, que estava o venezuelano identificado como Carlos Hernandes, de 41 anos de idade. Ele acabou sendo preso em flagrante porque a polícia descobriu que ele estava há 15 dias prendendo uma criança, um garoto de 11 anos de idade, que estava dado aí como desaparecido. Foram 15 dias de extrema agonia para os familiares que buscavam informações sobre esse garoto e que na noite da última quarta-feira foram surpreendidos por uma denúncia anônima. A polícia rapidamente veio até o local e confirmou a denúncia. De fato, a casa que fica dentro desse beco é uma residência que fica praticamente ali na beira do rio, na margem. Justamente por não ser uma casa que fica na pista, os vizinhos não desconfiavam do que acontecia. Dentro dessa casa, então, a polícia encontrou esse menino de 11 anos de idade. Durante as investigações, os policiais descobriram pelo próprio menino, pela própria vítima, que ele já havia sido estuprado pelo menos 3 vezes ao longo desses últimos 15 dias. Esse homem foi preso, levado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e, acredite se quiser, na delegacia a polícia descobriu que no celular desse criminoso havia material pornográfico feito por ele mesmo, ou seja, ele filmava a si próprio estuprando outras crianças. Ou seja, a polícia continua o processo de investigação porque muitas vítimas ainda devem aparecer. Aqui no local, o clima ainda é de muito medo e de surpresa, Brunoso, porque, como você disse ainda há pouco, os vizinhos não imaginavam que isso acontecia aqui na área, mesmo porque esse venezuelano, o Carlos Hernandes, não era uma pessoa que morava aqui há muito tempo. De acordo com os vizinhos, ele tinha chegado há pouco tempo aqui na área. A gente vai conversar com uma das moradoras aqui do local, a gente não vai identificar ela, até para a própria segurança, mas ela conta que aqui no local o clima é, de fato, de surpresa, porque vocês não imaginavam que bem próximo da casa de vocês um crime tão brutal como esse estivesse acontecendo. Na verdade a gente fica surpresa com uma situação dessa bem abaixo do nosso próprio nariz, né? E eu já tinha visto no Instagram, na rede social, inclusive eu tinha até compartilhado, né? Que a gente se comove, a gente compadece, ainda mais a gente que é mãe, né? Eu tenho uma filha de 14 anos e é muito triste. É muito, muito triste ver uma situação dessa acontecendo. Não desejo para mãe nenhuma. Imagino como a mãe, o pai, a família tá desolada com uma situação dessa, né? Vocês viam esse homem aqui pela área? Não, eu nunca vi. Nunca vi. E nem imaginava que essa criança estivesse por aqui, tão perto, né? Tão perto. E ontem, como que foi a chegada da polícia aqui no local? Vocês acompanharam? Foi surpresa, né? Porque, infelizmente, a gente espera, não é nem a gente espera, é como de rotina mesmo, né? Que eles fazem a ronda, normal, né? O trabalho deles e eu me surpreendi com a situação, né? Eu digo, meu Deus, eu via a foto desse garotinho no Instagram, no Face, né? A família pedindo ajuda, relatando, né? Que ele tinha desaparecido. E é triste ver uma situação dessa, entendeu? Isso muda a rotina para vocês aqui que tem filhos praticamente da mesma idade? Você tem uma filha de 14 anos. Com certeza, a vigilância aumenta, né? A gente já tem e a gente se pondera mais ainda, né? Porque a gente não sabe. Às vezes a gente pensa que conhece a pessoa, se às vezes até os de casa fazem, valia os da rua, né? Então, a vigilância o tempo todo. Todo cuidado é pouco, né? Informações são, inclusive, que havia uma grande movimentação na casa desse criminoso. Outras crianças, inclusive, desciam para essa residência. Vocês receberam informações sobre isso? Não, essa parte aí, inclusive, como eu disse, né? Eu fiquei surpresa quando eu escutei falarem que a criança que estava desaparecida tinha sido encontrada na Redondeza, né? Na verdade, eu não vi, né? Mas a gente se compadece com a família. Perfeito, muito obrigado, viu, meu bem? Olha, vale lembrar que essa história começa no dia 23 de julho, quando essa criança saiu para ir ao colégio e não retornou para casa. E ontem, 15 dias depois, a polícia descobre que esse menino de 11 anos estava dentro de uma residência aqui no beco Ana Nogueira, na casa de um adulto, um homem de 41 anos de idade, Carlos Hernandes, um venezuelano que estuprou a criança pelo menos 3 vezes ao longo desses 15 dias. Agora, a polícia segue investigando o caso e, como a gente mostrou para você, o clima aqui na área onde o crime aconteceu ainda
pede muita atenção por parte dos moradores. Eu volto com você aí no estúdio, Brunoso. Muito obrigado, João.